seja reconstruído em nome de Jesus. Vem. Em nome de Jesus, com todo equilíbrio. Vem. Vem na vovó aqui, ó. Essa aqui. Alguém tá vendo que a perna é mais curta? A câmera tá aí, não? A câmera tem que pegar de cima para ver. Perna. Tá no telão? Tá no telão? Perna esquerda. Cresce agora em nome de Jesus.